por uma iniciativa do DECOM, uma solicitação feita do curso de nutrição da UES, com o título Alimento Seguro, Seu Direito, Nosso Dever. O palestrante é Ives Tavares, ele é auditor fiscal federal agropecuário e membro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará. A duração do curso é de 2 horas aulas. Peço a todos que já realizaram a inscrição que coloquem o nome completo no chat para a gente identificar a presença de vocês. É muito importante que vocês coloquem o nome completo e conforme for chegando mais gente que vai entrando depois, eu vou repetindo essa informação no chat para a presença de vocês ficarem registradas e vocês conseguirem pegar o certificado de vocês depois na plataforma. O professor Ives vai iniciar a fala e logo em seguida vai abrir para vocês fazerem perguntas, certo? Vocês podem levantar a mãozinha, tem um recurso, nos 3 pontinhos vocês conseguem levantar a mão para ele ver a ordem de quem vai liberar aí para falar, para fazer as perguntas, tá ok? Professora Claísa, se a senhora quiser fazer alguma consideração, em seguida já passa a palavra para o professor Ives, tá bom? Boa tarde a todos, um ótimo evento. Só começar já agradecendo, né, a disponibilidade e o atendimento aí da nossa demanda. Então, aguardo que sejam 2 horas bem proveitosas para a turma, para todos nós. Maravilha, obrigado Marcela, obrigado professora Claísa. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e aprendendo também, né? Sempre nessas palestras assim, a gente conversa bastante e é sempre um aprendizado para nós também. Bem, só para esclarecer que eu não sou professor, eu não tenho essa expertise toda, eu admiro muito a profissão e eu parabenizo por isso, porque vocês são a alma do negócio, né? A gente só está aqui porque vocês existem, tá? Então, gente, é o seguinte, como a Marcela falou, eu sou veterinário, sou auditor fiscal do Ministério da Agricultura, órgão responsável aí pela legislação afeta a essa parte de inspeção de produtos de origem animal. Então, todo o regulamento nacional que trata do tema, né, especificamente, é do Ministério da Agricultura e concorrentemente com os estados e municípios, né, porque a gente tem ali uma cadeia de legislações estaduais que eu vou passar também para vocês durante a palestra. Então, só para organizar, eu queria pedir uma ajuda da professora Claísa, durante a apresentação eu não consigo ver quem levantou a mão, tá? Então, se você puder, por favor, organizar quem está levantando a mão para a gente fazer as perguntas, e aí fica a critério também das pessoas colocarem no chat. A gente vai ter 2 horas aí para conversar, então é bastante tempo. Eu geralmente dou essa palestra em 1 hora, 1 hora e 15, né? Então, com as perguntas, pode ser ao final, como pode ser durante também. Então, o importante é conversar. Essa palestra ela é bem didática, porque ela é feita para leigo mesmo, né? Ela é feita para conversar com a população e surgiu de uma demanda do DECOM, junto com o CRMV, para promover os alimentos seguros, né? Para a gente combater esses alimentos de origem clandestina. É assim que a gente chama os alimentos sem inspeção, né, oficial, tá? E a gente vai debatendo no meio do caminho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão, que a gente vai para conversar. O importante é a gente trocar ideia, trocar informação, tá certo? Então, vou começar aqui a colocar a palestra. Deixa eu ver se eu consigo direitinho, se fica tudo certo. Consegue me ver, professora? Tá a tela da apresentação? Tá dando para ver, sim. Maravilha. Então tá, estou aqui com o primeiro slide, tá tudo certo? Vocês conseguem enxergar? Sim, tá perfeito, bem nítido. Então tá, como eu falei, é um projeto que a gente fez lá nos idos foi construída com muitas mãos, né? Tem várias pessoas na equipe, não sou eu. Tem toda uma turma de 7, 8 colegas aí que passaram, todos veterinários, e a Auri também está presente aqui hoje, ela participou pelo MP. A gente construiu cartilha, construiu um material para divulgação na população em geral. Então, a ideia era pegar essas informações técnicas e traduzi-las de uma didática, né, numa linguagem
tanto fosse interessante para o público legal, geral, leigo, como também que a gente pudesse apresentar nas faculdades, nas universidades. E vocês são público-alvo nosso, sempre foram, né? A gente agora que está conseguindo aí dialogar com vocês e isso é muito bom, tá? É uma satisfação profissional minha conversar com vocês, a gente tem muitos pontos em comum e é interessante que a gente converse e cada vez mais estreite esses laços profissionais, tá? Então, o nome do projeto é o PROPOA, que é um Programa de Proteção e Defesa dos Consumidores de Produtos de Origem Animal, e ele tem esse nome porque ele é tanto civil como jurídico, né? Ele tem esse caráter jurídico do Código de Defesa do Consumidor, porque quando a gente fala de consumir alimentos é uma relação consumerista, né? Como o próprio Pedro fala, que é um colega do DECOM, ele sempre fala que essa relação de compra e venda, ela é assegurada pelo CDC, né? Então, onde existe uma compra e venda, o DECOM, ele tem essa mediação, tá? Então, a gente atende aqui tanto a parte de saúde pública, com esse projeto, quanto a parte consumerista, que é a seara do DECOM e do MP. E a gente colocou esse tema, alimentos seguros, para chamar a atenção mesmo, né? Porque, de fato, como vocês vão ver do desenrolar da palestra, né? É extremamente inseguro essa questão dos alimentos clandestinos, e eu vou mostrar o porquê, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Pronto. Então, essa é uma iniciativa do DECOM, do Ministério da Agricultura, com o qual eu faço parte e aqui eu represento. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará, que eu também sou representante porque eu sou membro. A ADAGRE, né, que seria a representação do MAPA aqui no estado do Ceará, e ela tem essa responsabilidade com os produtos de origem animal fiscalizados no estado do Ceará. A SEDET, que é o órgão que alberga a ADAGRE, e aí todo mundo faz parte do PROPOA, e tem outros parceiros também, né, como a Vigilância Sanitária dos municípios aí, que cada vez mais tem participado do programa, do projeto, tá? Então a gente começa sempre falando com... Lembre-se que essa é uma palestra para o público leigo, tá? Então se eu estiver falando muita coisinha muito básica aqui, me perdoem, a gente pode até aprofundar um pouco mais os temas, só levantar a mão, abrir o áudio e conversar comigo, que a gente vai expandindo aí os horizontes, tá certo? Então a gente explica um pouco o que é a DTA para o público leigo, né? A gente explica que são enfermidades causadas pela ingestão de alimentos contaminados por agentes patogênicos, que os sintomas são comuns a todas elas, que é a diarreia, dor abdominal, o vômito, a náusea, dor de cabeça, febre, entre outros, né? Então a gente explica mais ou menos quais são os sintomas para que o público se identifique com essas situações cotidianas, e a gente vai ver aqui que realmente são cotidianas, né? Um dado da OMS, em 2010, que ele foi novamente publicado agora em 2020, que ele fala que cerca de 420 mil pessoas morrem, né, por ano por causa de DTAs. E a gente está no meio de uma pandemia cuja causa, muito possivelmente, é também uma DTA, né? Seja por diretamente ter consumido produto de origem animal, né, quem consome morcego cru ou outro produto naquelas condições ali do mercado chinês, é uma DTA, não vamos esquecer disso, tá? Então, é um assunto bem em voga aí também. E aí tem vários casos, né? Especialmente no Brasil. Intoxicação alimentar em 107 pessoas e tem morte também. Então, a DTA não é só a dor de barriga, a dor de cabeça, aquela náusea, né? Aquelas 48 horas ali que a gente fica amigo do nosso vaso sanitário, né? Ela também pode ser fatal em alguns casos. A gente tem esse caso de Guarantã do Norte, e também tem esse caso aqui em Arabaiana, que foi o ano passado. Inclusive, foi um choque para a nossa classe veterinária, porque uma colega comeu peixe e ela teve problema de síndrome de RAF, que ainda é uma síndrome pouco esclarecida na literatura, mas já há relatos que isso sempre aconteceu, né? Então, a gente tem pegado aí esporadicamente devido à sazonalidade do pescado. Então, a gente até crê que isso seja por algum fato relacionado a natureza onde esses peixes, o bioma onde esses peixes se alimentam, né? Então, floração de alga marinha, que ela produz toxina, o peixe se alimenta dessa alga e acaba ficando contaminado com a toxina também. Então, a linha de pesquisa hoje é que a síndrome de RAF, ela provavelmente é causada por biotoxinas de algas marinhas, tá? Então, mas é DTA também, né? A gente consome peixe, a arabaiana, por exemplo, é um peixe que é consumido aqui no Nordeste, especialmente no Ceará. Então, a gente, muito possivelmente, agora, essa semana, foi contactado hoje,
de que a gente tem 2 casos suspeitos de internação aqui no estado do Ceará com a síndrome de RAF. Então, é algo que a gente tem que conversar e explicar para a população os riscos envolvidos, né? E as DTAs ocorrem com mais frequências em alimentos que não são fiscalizados por órgãos competentes, né? E esses produtos são conhecidos como produtos clandestinos. E, geralmente, nas situações de produção desses produtos clandestinos, a gente sempre encontra nas nossas fiscalizações, né, seja da DAGRE, seja da Vigilância Sanitária, seja do Ministério da Agricultura, sempre ocorrem em conjunto com esses crimes aí. Crimes ambientais, crime contra a saúde pública, que ferem os preceitos de bem-estar animal, ou seja, um total desrespeito com a dignidade dos animais, crime contra a ordem econômica e crime contra as relações de consumo. Então, a gente vê algumas fotos aqui das fiscalizações nossas ou de publicações em jornal. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver a seta, isso aqui é produto oriundo de um abate clandestino, né? Todo mundo sabe que a carne do varejo aí que a gente encontra nos açougues é de um animal que estava vivo, a gente foi abater, e ele tem que ser abatido em condições de limpeza, de higiene profunda, né? De higiene completa, como eu vou mostrar mais adiante. Mas o que a gente encontra nos interiores, e principalmente nas capitais, né, são abates clandestinos. Ainda, isso é muito comum aqui no Nordeste. Então, a gente tem que cada vez mais conscientizar a população de que o risco é enorme. Então, a gente vê aqui que as carcaças dos animais, esses ossos aqui, com restos de carne aderida, ficam no meio ambiente. Aqui é um abrigo para praga, um abrigo para outras moléstias, né? Especialmente mau cheiro e crimes ambientais. E aqui também, empresas de laticínio, essa foto é nossa. O pessoal fazia manteiga, então tirava o creme ali e o soro do leite era jogado fora num córrego. E esse córrego contaminou todo o lençol daquele município, né? Então a empresa foi multada, enfim. Mas essa é a realidade de produtos clandestinos. Eles não têm uma destinação ideal dos dejetos, né? Daquilo que sobra do abate, que é aquilo que não se aproveita, e acaba contaminando o meio ambiente. Então aqui o local onde se realizava um abate clandestino e esse rio de sangue que fica aí por meses, semanas. E isso aqui escuro, aqui nessa foto ao lado, é sangue com fezes. E a gente vê aqui também maus tratos, né? Essas galinhas, a gente está cansado de ver isso nos nossos corredores aí de periferia, seja dos nossos interiores, né? Quando a gente vai, essa foto é minha, eu fiz indo ali para a região de Tarema. Então, isso é muito comum. Os animais sendo transportados de qualquer jeito e esses animais estão sofrendo, né? E não é assim que a gente tem que criar os animais em pleno 2021. Crime contra as relações de consumo, então isso aqui é um camarão, né, que foi adicionado de alguns sais, chama-se metabisulfito de sódio e tripolifosfato de sódio, que são aditivos conservantes, no caso do metabisulfito de sódio, e o tripolifosfato ele pode ser usado como um protetor, mas ele usa para poder fazer a fraude de absorção de água. Então você vê que o camarão nem tem mais a curvatura normal do corpo dele, que seria a posição ideal de congelamento. Ele já inchou, já absorveu água, né, num banho desses aqui, e ele vai incorporando água, então quando você vai cozinhar, ele meio que espuma. Então essa água toda com tripolifosfato de sódio vai saindo, o camarão já fica salgadinho já por natureza, e ao invés de você estar comprando carne, você está comprando água com gelo, né? E isso é uma fraude bem comum nos camarões. E aqui está o aditivo que eu acabei de falar, né? Foi isso que a gente pegou na fiscalização. A gente tem crime contra a saúde pública, né? Isso aqui são camarões sendo embalados de maneira completamente aleatória e sem os preceitos de higiene, onde o camarada aqui não tem nenhuma indumentária que o proteja e nem proteja o produto que está sendo manipulado. Ele, no dia dessa fiscalização, ele coçava essa feridinha aqui, que ele falou pra gente que era uma queda de moto, né? Tava cicatrizando, ele dava uma coçadinha e pegava no camarão aqui dentro. Então, isso é a realidade dos locais onde a gente come camarão por aí. Então, a gente tem que fiscalizar o nosso varejo para que ele não adquira camarão desses locais. Esse produtor aqui, clandestino, foi uma ação que a gente fez junto do DECOM. Ele estava distribuindo camarão para várias redes varejistas de restaurante, né? Então, é um risco conhecido, aliás, desconhecido para quem não entende da legislação, e a gente está refém aí da boa vontade dos donos de restaurante a atenderem a legislação, né? Então, é um problema sério que a gente, é um risco que a gente corre.
E aqui a gente fala de outras teníases, né? Outras doenças, especialmente teníase, clostridiose, toxoplasmose. A gente fala de várias delas na cartilha, que a gente escolheu algumas para discorrer durante a palestra. Tá? A gente faz esses quiz com o público leigo, porque a gente sempre tem a ideia de que tuberculose a gente só adquire de pessoa para pessoa, né? E aí a gente sempre mostra que são essas figuras aqui, que leite cru também pode transmitir tuberculose, brucelose e outras zoonoses, né? Se o leite não for pasteurizado e devidamente embalado. Então a gente vê aqui uma situação muito comum, né? Principalmente na capital e no interior também, que são embaladas em PET de segundo uso, de Coca-Cola, enfim, o que eles encontrarem para distribuir esse leite. Ah, Ives, o risco é diminuído. Não, não é. A gente teve em 2019, um caso de glomerulonefrite aqui, né? Uma doença causada por produtos lácteos. A gente fez uma pesquisa e era leite cru e queijo feito de leite cru, que mais de 30 pessoas ficaram acometidas por essa glomerulonefrite e algumas tiveram que fazer diálise para poder, ficaram internadas na UTI, enfim. E aí, quando saíram de lá, saíram com sequelas renais, né? Então, tudo isso por causa de produtos não tratados, não fiscalizados e não com a higiene adequada, né? Então, aqui a gente tem problema também de tuberculose em carne bovina, né? Muito comum também acontecer, principalmente em gado criado em fazendas com pouco controle, né? Então, você vê o pessoal que cria gado aí na beira de estrada, perto de pocilga, perto de situações de urbanas, né? Sem controle nenhum desses animais, a gente pode sim ter esses casos de tuberculose. E dentro do frigorífico, né, fiscalizado, a gente consegue toda essa situação aqui de doenças e é por isso que o médico veterinário está incluído nessa situação da inspeção anti-mortem, anti-pós-mortem, e a mesma situação do IML, né? A gente, quando alguém morre, a gente tem que fazer análise do que o animal morreu, da pessoa que morre. Mesma coisa é na inspeção dos animais. A gente fica um veterinário lá em cada frigorífico desse, averiguando se o animal está cometido ou não por alguma doença que seja zoonótica, que tenha algum potencial de causar DTA nos humanos. A gente sempre apresenta essa foto dessas proglotes aí, né, que é uma tênia. Pela foto não dá para saber se ela é sólio ou saginata, então pode ser a do bovino ou a do porco, mas a gente sempre puxa pelo lado do porco, né, que são as teníases. Aqui a gente tem uma carne acometida pelos cisticercos, né, pelas larvas, e aí, comendo essa carne, eu vou ter a teníase. Mas também tem essa situação aqui muito comum no interior, porcos criados, né, de maneira solta, sem nenhum controle, nos lixões da cidade, e eu tenho uma criança aqui que pode estar defecando nesse local, e aí o porco come, aí começa o ciclo, o animal vai lá, morre, a mãe desse menino mata o porco, e aí eu tenho todo o ciclo completo aqui de uma cistercose, uma teníase urbana, tá? Então, a gente tem sempre esse problema no interior, e aí as produções tecnificadas, hoje em dia, a maioria dos estabelecimentos que tem produção cifrada ou de serviço de inspeção federal, ou estadual, ou municipal, a gente já tem que os animais todos são criados nesse sistema tecnificado, onde eles são presos, não tem a criança aqui fazendo cocô perto deles, e a ração é completamente selecionada, a água limpa, e é desse jeito hoje que é 100% da nossa produção nacional, tá? De suínos hoje em dia. O que a gente não consegue ter isso para a produção clandestina e abate clandestino, tá certo? Então, mais uma vez, a gente reforça a qualidade e a diferença, né, de tratamento da matéria-prima, que no caso é o suíno, para esses produtos de origem animal. A gente também chama atenção para a compra de enlatados, né? Quais são os problemas dos produtos enlatados, que são as ferrugens, esses amassados aqui nas latas, porque a gente sabe que em condições de anaerobiose e hermeticamente fechadas a gente mitiga o risco do botulismo, só que se a gente tem essas oxidações aqui, esses locais da lata, essas emendas das latas, elas podem oxidar e elas podem vazar, né, trocar ar com o meio ambiente, criar um ambiente perfeito aí para a proliferação de algumas bactérias, especialmente a Clostridium, né? Então, isso daqui é uma coisa que a gente chama atenção para a população, que é um risco, né? A gente ainda vê muito no varejo algumas latas bem amassadas e algumas latas ainda enferrujadas e deve evitar o consumo desses produtos.
E aí a gente mostra essas fotos para todo mundo e fica meio que desesperado, né? E aí, eu vou comprar de quem? Vou fazer o quê? Como é que eu faço se eu moro no interior? E a gente fala, sempre comprar produto de serviço de inspeção oficial. E a gente define qual a importância disso. A importância é não ver essa realidade aqui, tá? Porque por nós estarmos sempre presentes nas fiscalizações, a gente não encontra esse tipo de situação. Isso aqui era um abate de frango, né, numa casa que vendia galeto, né, abatia frango comercial para fazer os galetos ali e vender nas esquinas de um estabelecimento comercial muito conhecido aqui na cidade de Fortaleza. Era essa a realidade que a gente tinha, né? Aqui eles matavam a galinha, despenavam aqui, então as penas jogavam no chão. Tinha um gato aqui já trabalhando com o frango vivo aqui do outro lado, essa mesa onde eles faziam a depenagem. Então, tudo aqui, nesse mesmo ambiente sujo, eles produziam o frango que a gente comia, a gente come aí nas esquinas, né? Então, isso para a gente ainda é um problema a ser enfrentado. E essa é uma realidade que a gente tem que informar o consumidor para que ele exija sempre que os produtos sejam fiscalizados, né? E aí eu tenho um abate de bovinos nessas condições aqui, né? Eu tenho a musculatura do bovino, que é a carne que a gente consome diretamente no piso, né? E eu sempre trago essa informação, mas está todo mundo de branco, mas não adianta estar de branco se eu estou besuntado de sangue, se eu estou jogado num chão que ele tem um piso que não é lavável, não é higienizável, ele é bem rugoso, então essa rugosidade do piso, que ela não admite que é uma boa higienização, porque ela é resistente aos nossos detergentes, né? Então, não se consegue fazer uma boa higienização e eliminar as bactérias tóxicas para essa carne, dentre elas a salmonela, né? E o E. coli verotoxigênica. Então, tem algumas cepas aí já bem conhecidas nos nossos mercados, né? Que impedem o nosso consumo, tá? E aqui uma produção de queijo, ele deixava o leite aqui a ambiente, uma temperatura de 30 a 35 graus, então vocês acham que acontece com esse leite, né? Ele estraga, então era daqui que eles faziam o queijo, faziam doce de leite, faziam vários produtos nessas condições. Isso daqui são fotos de fiscalizações reais, tá? Essa aqui já é uma foto do nosso interior do estado, que eles transportavam os animais dessa forma. Então eles abatiam numa situação assim, e transportavam desse jeito para os nossos mercados. E a gente apresenta essas informações para as pessoas e elas se identificam demais, porque ainda é assim em vários municípios, né? Mas isso tem que mudar. Então a gente sempre faz refletir sobre essa situação, que a inspeção oficial é de extrema importância, pois previne a transmissão de doenças veiculadas por produtos de origem animal. E como é que eles fazem isso? Antes do abate, esses animais passam por exame clínico do veterinário, né? O veterinário oficial, ele é contratado pelo governo, seja ele federal, municipal ou estadual, vai depender da instância em que ele participe, e ele vê se os animais têm algum comportamento estranho, algum comportamento anormal, síndrome neurológica, e esses animais são segregados do lote para serem abatidos de forma especial, né? Num momento diferente dos animais que estão sadios a olho nu, né? Nessa primeira avaliação. Depois os animais são inspecionados depois do abate, eles são sensibilizados, né? Então antes de serem sangrados, esses animais recebem um tiro de dardo cativo, né? Que é nada mais do que um fluxo de ar numa ampola, e essa ampola desacorda o animal e tira toda a sensibilidade do animal, ou seja, depois desse tiro de ar comprimido, o animal não sente mais nenhuma dor, né? Ele é dessensibilizado por causa de uma lesão irreversível no córtex cerebral, tá? Então, depois disso, eles são cortados, né? Aqui são as carcaças já sem as vísceras, e fica um veterinário com a equipe dele de 10 a 12 pessoas, cortando aqui as vísceras para encontrar algum tipo de lesão característica de DTA ou de zoonose. Em estando contaminadas, né? Essas carcaças e vísceras são separadas da produção, elas não vão para o consumidor final, e elas passam por um tratamento para mitigar esse risco de zoonose. Ou ela vai ser transformada num produto que passe por calor, né? Ou, de fato, ele vai ser colocado para a produção de farinha de carne e ossos. E aí, nessa farinha de carne e ossos, ela vai servir para ração de caninos, de gatos, enfim. Mas ela não vai participar mais da cadeia da alimentação humana, tá? E essa farinha de cães e gatos, farinha de carne e ossos, elas são cozidas numa temperatura de 133 graus por 1 hora, né? Por uma pressão de 3 bar, justamente para mitigar também o risco da vaca louca, tá? Na cadeia de produção. Então, tudo isso o nosso sistema de inspeção faz
com esses profissionais e os auxiliares. Então, a gente também verifica as condições de higiene. Então, antes de funcionar, o estabelecimento é completamente higienizado. Os funcionários colaboradores, todos eles têm uma uniformização completa, higienização de botas, mãos e antebraços. Os locais onde se colocam as carnes são todos higienizados, de material de fácil limpeza, né? Os produtos finais, para determinar que realmente eles estão aptos ao consumo, lote a lote, eles são selecionados para levar para análises fiscais. Então, a gente manda para laboratórios oficiais, reconhecidos internacionalmente. Então, os produtos são avaliados um a um, de fato, né, no abate. No caso do leite, todo litro de leite que chega no estabelecimento, ele passa por uma avaliação para entrar. Então, ele tem que ter um critério de avaliação. Ele não pode ser um leite com pus, não pode ser um leite com fezes, porque ele dá contagem alta e aparece nesses exames, né? E, apesar de tudo, ele ainda passa por um tratamento térmico, que se chama pasteurização. Pode ser a lenta, pode ser a rápida e a ultra rápida. Então, tudo isso, além de todos os controles diários de rotina, a gente também faz uma avaliação desses produtos na gôndola, antes de ir para a gôndola, né? Antes de ir para a verificação oficial. Isso aí eu posso passar esses dados dos análises que a gente fez aí. A gente sempre tem um anuário que publica essas informações e que dá credibilidade para os nossos produtos fiscalizados. E aí, quem são esses serviços de inspeção oficial, né? E eu vou falar um pouquinho da responsabilidade de cada um. Bem, o Serviço de Inspeção Federal, que ele também é conhecido como CIF, né? Eu não sei se vocês já viram em alguma embalagem de produtos de origem animal, de queijo, de carne, ele recebe um carimbo lá, igual esse daqui, ó. Ele tem Ministério da Agricultura em cima, tem o nome do Brasil, inspecionado, o número do estabelecimento, a gente colocou 000, mas ele pode ser 1213, 2325, ele vai ter uma numeração específica do estabelecimento, que faz jus ao cadastro dele junto ao Ministério da Agricultura. E esses produtos podem realizar o comércio interestadual, ou seja, rodar o Brasil todinho dentro dos estados, e também podem ser exportados. Então, somente produtos de origem da esfera federal, os produtos com CIF, podem transitar livremente dentro do Brasil e serem exportados. Já os produtos com o selo de inspeção estadual, eles são responsáveis por fiscalizar empresas no comércio intermunicipal, ou seja, somente dentro do estado. Né? No nosso caso aqui, o estado do Ceará. E quem é responsável por isso é a ADAGRE, a nossa Agência de Defesa Agropecuária. Eles são responsáveis por sua equipe de técnicos e o corpo auxiliar também. Eles fazem as inspeções aqui nos estabelecimentos do estado do Ceará e ganham um carimbo chamado CIE, tá? Que é esse daqui. Ele tem o nome do Ceará, ele tem aqui a marca inspecionado, ele também vai ganhar o número do registro aqui, e tem o CIE aqui, que é o Serviço de Inspeção Estadual, e o nome da agência aqui embaixo. Então, o carimbo padrão é esse que a gente vai ter que ver nos produtos de origem animal fiscalizados pela ADAGRE aqui nas gôndolas do estado do Ceará, tá? E aí, em menor número, a gente tem o Serviço de Inspeção Municipal, que ainda são poucos aqui nos nossos municípios, dos nossos 182 municípios, 182, 184, não lembro bem, municípios do estado do Ceará, a gente deve ter aí uns cerca de 40 serviços de inspeção municipal funcionando ainda. Então, está crescendo, é lento esse processo, mas a gente tem brigado aí junto com o Ministério Público para que os líderes aí, os prefeitos, eles embarquem e instalem, né, o Serviço de Inspeção Municipal dentro dos municípios. E quem rege todas essas obrigações e essa divisão de responsabilidades é a Lei 7889 de 1989, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do Juazeiro do Norte, que tem o serviço de inspeção instalado. Aqui no meio também vai o número do estabelecimento registrado, né? E ele tem aqui o nome de Juazeiro do Norte, produto inspecionado e serviço de inspeção municipal. E eu esqueci de falar, para o serviço de inspeção municipal, o comércio é só dentro dos distritos e dentro do próprio município. Ou seja, um produto do SIM de Fortaleza só pode rodar dentro de Fortaleza, tá? Por que isso, Ibis? Porque a regra é do município. Então, a regra do município ela é específica. Se ele quiser, por exemplo, o município de Fortaleza tiver sim, porque hoje não tem, mas se ele quiser ter, então vamos citar um exemplo claro. Se o município de Juazeiro do Norte quiser comercializar produtos no Brasil inteiro ou dentro do estado do Ceará, ele tem que descrever uma legislação dele, uma regra, né, de inspeção muito parecida com a federal. E aí ele vai poder, sim,
transitar no Brasil inteiro, que é o nosso selo CISB. E aí é outra seara de palestra aqui que a gente pode se delongar no momento futuro, tá? Mas alguém tem alguma dúvida sobre esses carimbos, esse serviço de inspeção? Boa tarde, eu tenho uma dúvida, Francisco. Pode falar. Pode falar. Pronto, sobre os critérios, né, da inspeção. Queria saber se entre as três esferas, se diferencia muito os critérios que eles utilizam para dar esse selo, né, digamos assim. Sim, ótima pergunta, tá? Eu esqueci teu nome. É Lara. Lara, né? Então, Lara, ótima pergunta, obrigado por perguntar. Hoje, o Serviço de Inspeção Federal, ele tem 105 anos de tradição, né? Então, o Brasil hoje é o maior exportador de produtos de origem animal. Então, bovino, suíno, aves, pescado, mel, leite, a gente está exportando tudo hoje no Brasil e a gente já tem uma chancela de 105 anos de funcionamento. Então, de fato, o mais organizado hoje, estruturado, é o federal. Mas o Serviço de Inspeção Estadual também já está se estruturando, já tem bastante estabelecimento já fiscalizado por eles, né? Então, a gente tem aqui uma tradição centenária e um organismo aqui estadual que, salvo engano, ele deve ter 15 ou 20 anos de idade. Eu não me lembro, não me recordo muito bem. Mas ele já tem uma estrutura muito importante já de trabalho e eles já têm requisitos equivalentes à legislação federal. Tá certo? Então, os critérios são o mesmo, porque a legislação ela tem que ser espelhada, né? A legislação federal é uma, os requisitos federais são uns, e o do estadual tem que ser espelhado na federal, assim como o do município também, tá? Então, tem que ter uma lei, tem que ter um regulamento, um decreto, para poder estabelecer os regramentos. Então, eles todos aqui são semelhantes, mas, claro, uns têm mais estrutura do que outros, tá? Então, a sua pergunta foi ótima, eu te digo. Aqui já tem uma estrutura considerável e ela só tende a crescer quanto mais estabelecimentos entrarem nesse circuito, tá certo? Então, você hoje vê muito mais produtos cifados nas gôndolas dos supermercados do que estaduais, tá certo? Acho que eu respondi a tua pergunta, né? Certo, obrigada. Nada. Alguém mais alguma pergunta? Qualquer coisa a gente continua. No decorrer desses anos de docência, eu digo para eles que eu aprendi a ler mentes. Aí as perguntas que eu acho que eles querem fazer, às vezes eu mesmo faço na hora da aula. Por favor. Aí, pronto. Aí eu fui anotando aqui algumas, né, que eu acho interessante. Uma é com relação ao abate, né, dos animais. Isso. Então, é uma coisa que, assim, acho que é uma pergunta. Essa inspeção, né, dos animais que são abatidos, é em cada animal ou é por amostragem? Em cada animal. Em cada animal. Essa aqui é uma mesa de inspeção, né? Então, é uma mesa maior, seguida de duas menores. Então, aqui a gente coloca o trato respiratório e circulatório, então é coração e pulmão. Aqui a gente coloca as vísceras vermelhas, que são fígado, rins, né, pâncreas, timo, a gente coloca tudo aqui. E aqui do lado são os rúmens, né, os estômagos e intestino dos animais. Então, duas equipes analisam essa parte, as vísceras brancas, duas equipes averiguam a parte das vísceras vermelhas, e o coração e pulmão, e esôfago também, esôfago e traqueia, são fiscalizados por uma outra equipe, tá? Então, animal a animal, esse conjunto de vísceras aqui, elas ganham letras, né? Então, a inspeção A, que é cabeça e pata, lábios e patas, para saber se tem ferrofiftose ou não, ou se tem alguma zoonose que afete patas, lábios e cascos, né, dos animais. Então, a gente tem um circuito como se fosse uma linha de produção. O animal vai sendo desmontado, a gente até brinca com essa frase, mas com bastante respeito, claro. Os animais vão sendo cortados ali, as patas vão sendo colocadas na mesa. Então, a gente faz uma inspeção de cabeça, língua e musculatura acessória da mastigação para procurar cisticercose, né? Então, nessa mesa, a gente analisa víscera, né? E nas carcaças, a gente faz uma análise das carcaças baixa, que é do dianteiro, e do traseiro. Então, a gente procura aqui os linfonodos regionais, porque se tiver alguma estrutura dos linfonodos regionais alterada, né, a gente consegue identificar que essa carcaça está acometida com algum tipo de doença, e pelo exame macroscópico,
a gente consegue identificar até que doença é essa. Em caso de suspeita, a gente separa essa carcaça e já destina ela para um tratamento não comestível. Então, ela vai para outra finalidade. Então, cada carcaça dessa daqui ganha um carimbo de inspeção, tá? Ela é carimbada aqui no traseiro, aqui na PA e aqui no dianteiro. Então, ela ganha 3 ou 4 carimbos, dizendo que cada estrutura dessa foi fiscalizada. Então, 100% dos animais, e a gente tem estabelecimentos no Brasil hoje, que abatem 3 mil bovinos por dia, tá? Então, é uma equipe grande, às vezes a gente tem 7 equipes de veterinário para dar conta dessa demanda, tá certo? Então, ótima pergunta, professora. É animal por animal. Certo. E a outra coisa, não sei se ainda vai falar mais à frente, né? Mas é com relação aos ovos, né? Essa questão da produção de ovos, da comercialização, em relação a essa fiscalização, como é que se dá? Ótimo. Nessa palestra a gente não entra tão a fundo. A gente fala do abate, fala um pouco do leite ali, que são produtos mais comuns aqui na região. Mas eu posso falar rapidamente. Os ovos, a gente controla a produção, né? Então a gente controla lá na granja. Essas granjas, os animais, quando estão ainda são ovos férteis, né? Porque são ovos galados, a gente, né? É uma linguagem aí muito coloquial, mas quando os ovos férteis estão para eclodir lá no incubatório, que é onde o laboratório produz esses animais, no dia 1, esses pintos fazem um cocô que chama de mecônio. Então, a gente faz análise desse cocô do lote, dessas aves, então manda para o laboratório para saber se ela tem, já dali, problema de salmonela, problema de outras zoonoses importantes e específicas dos ovos, né? Para acompanhar esse lote. Então, essas aves que põem ovos, do dia 1, a gente já acompanha a produção. Então, a gente faz análise em ciclos de 2 semanas. A cada 2 semanas, a gente vai coletando suave do local onde essas aves ficam, né, das fezes e suave cloacal, vai coletando e vai coletando a amostra desses lotes. Tá? A gente acompanha esses lotes até o fim da produção, que deve girar em torno ali da 56ª, 58ª semana de vida, tá certo? Então, todo o ciclo de produção de ovos dessas aves, a gente acompanha na produção enquanto as aves estão vivas, né? E quando os ovos passam pela inspeção, a gente faz uma inspeção lá na produção, chama-se ovoscopia. Então, a gente vai analisar se o ovo está com a casca quebrada, se o ovo está sujo, porque o ovo não pode estar sujo de cocô. E, por favor, se vocês identificarem onde vocês compram ovo sujo de cocô, denunciem para a empresa, tá? Façam denúncia no órgão de inspeção, porque não é para ter cocô e nem sujidade num ovo, seja ele branco ou vermelho, tá certo? Então, mais uma pergunta muito boa, professora. Agora, a minha pergunta é assim, porque eu tenho uma preocupação, que é claro que a gente ultimamente incentiva muito os pequenos produtores, né? Uhum. Mas no caso desses produtos de origem animal, por exemplo, ovos, né? Ovos agroecológicos, ovos, enfim, né? Assim, acredito que não vai ter essa inspeção, né? Nesses pequenos produtores. Então, é um decreto, até bom a senhora perguntar, porque é o seguinte, é um decreto de 1952, na verdade é uma lei de 1950, né, a lei 1283 de 1950, eu posso colocar aqui no chat depois, que ela determina já de pronto, nenhum produto de origem animal pode ser disponibilizado à população, ou seja, os consumidores, nem no varejo, sem a prévia fiscalização oficial, tá? Então, seja pequeno produtor, ou seja médio, ou seja grande, ele não pode disponibilizar produtos de origem animal diretamente ao consumo sem uma prévia fiscalização, tá? Então, aí a gente já de cara, já respondo um pouco da sua pergunta. Qualquer produtor de ovos no país, né, porque a legislação é nacional, é uma lei nacional, uma lei federal, pode comercializar ovos diretamente da produção. Então, mesmo produtor orgânico, produtor sustentável, ele tem que ter um serviço de inspeção, seja ele estadual, federal ou municipal, para que ele possa ser albergado por um controle fiscal e um controle oficial dos seus produtos. Porque, senão, a gente está aí exposto, né, a um produto de um frango, de uma galinha, que tudo bem que ele é orgânica, mas ela pode não ter tanta saúde assim, tá? Então, eu, como veterinário, já te digo, é um controle muito estrito que a gente tem desses animais, né?
e que eles sejam saudáveis, para mantê-los saudáveis. Então, a gente faz acompanhamento técnico diretamente nessas fazendas, né, de produção. Tem veterinário lá 24 horas para monitorar se tem alguma enfermidade, tá? Então, a gente sempre diz, tem que fomentar o pequeno, mas o pequeno tem que estar dentro de um sistema de inspeção, tá certo? Ok, obrigado. Se tiver mais alguma pergunta, a gente tem tempo. Eu posso falar um pouquinho? Pode. Alô? Oi, Só só complementando a pergunta da Clays. Eu sou a Auri falando. A Auri deve falar. Oi, Auri, pode falar, por favor. Saudade de você. Na verdade, é importante essa preocupação da Claísa. Só um adendo, essa coisa de conciliar, né, o pequeno sem que ele ofereça um produto, né, não conforme. Pelo menos no que tange a relação de consumo, né, e aí o nosso poder de polícia, existe uma lei que garante às EPPs e às MEs, né, pequeno porte e microempresa, o princípio da dupla visitação. O que ela diz, né? Em linhas gerais, é claro que é uma norma maior e tal, mas em linhas gerais ela fornece ao pequeno, esse é o espírito da lei, uma primeira visita de caráter mais, digamos assim, educativo, né? Para que a punição só venha acontecer numa segunda visita e em persistindo o problema. Não, perfeita essa colocação, tá, Auri? A gente no Ministério da Agricultura também tem uma legislação especificamente para pequeno produtor, né? A gente também tem alguns selos sobre produto orgânico, então para ser orgânico, para criar frangos, né, com esse selo orgânico, ele também tem um critério específico, tá? Então, hoje, essa porta, né, e esse entendimento que o pequeno produtor ele tem mais limitações do que o médio e o grande, a gente já faz essa diferenciação e já tem flexibilizado muitas normas, né? Até para possibilitar que ele consiga concorrer aí com os grandes produtores. Mas, em nenhum momento, a gente permite, né, que ele tenha sua produção diretamente fornecida para o consumidor final sem antes ter uma inspeção prévia, tá? Ok. Agora sim, eu acho que nós consumidores, né, eu que tenho, né, um certo conhecimento, me sinto vulnerável mesmo assim no sistema, imagino para todos os consumidores, né, que não tem nenhum nível de conhecimento mais a fundo. Então, é muito complicado, porque, né, hoje a gente tem aquelas redes que, né, de pequenos produtores que entregam em casa, né? Então, você, na verdade, não sabe, né, como é que são essas produções, se tem ou não a inspeção. Então, fica bem difícil. Exatamente. E aí eu vou voltar aqui alguns slides para mostrar para vocês que a embalagem desse frango aqui era bonitinha, a embalagem desse queijo aqui era bonitinha, tá? Então, a gente não sabe pela embalagem identificar o risco, não. A gente só consegue identificar isso daqui, óbvio, né? Porque nesse produto aqui tinha mosca dentro do produto. Nem sempre a gente vai ter uma mosca para informar que o produto está inseguro. Mas a gente, sem o selo de inspeção, sem o carimbo ali dizendo que tem alguém indo na empresa dele frequentemente, que tem alguém lá fiscalizando o abate, conhecendo a estrutura que ele tem de produção, né, é inseguro. Eu continuo dizendo que é bastante inseguro da gente consumir esses produtos. Tá certo? E esse é um ponto importante, tá, professora? Porque quando a gente deu essa primeira palestra para o MP, né, para justamente sensibilizá-los, os procuradores lá, quando a gente conversava para eles, ficavam desesperados, porque essa parte de segurança dos alimentos também é uma das incumbências do MP, né? E eles falam, meu Deus, a gente fazia uma feira dos orgânicos aqui com produto clandestino e produto inseguro, né? E a gente mostrou alguns queijos, eu vou até mostrar aqui mais na frente nos slides posteriores, que queijos que a gente consegue identificar na gôndola que ele é inseguro, que ele, de fato, ali, ele tem um problema de segurança, só em ver ele na gôndola, eles estavam sendo ofertados pelo próprio MP durante uma promoção, né, do pequeno produtor, porque eles também têm essa função de promover, né, a inclusão de pequenos produtores, pequenos negócios, né, e sem saber
dessa seara, a gente sempre tem um desconhecimento nessa área, professor. Então, essas palestras para a gente é muito importante conversar com o público, especificamente quem mexe com alimentos, né? Nutrição é o trabalho de vocês, daqui a pouco vocês são profissionais, e sem saber dessa legislação aqui acessória, sem saber dessa realidade, fica difícil a gente criar uma rede de proteção ao consumidor final, né? Então, eu sempre digo que é muito importante a gente manter esses diálogos, assim, manter essas conversas, porque você está vendo, um assunto puxa o outro, e a gente tem bastante informação para trocar. Podemos seguir? Ou alguém tem mais alguma pergunta? Sim, por mim, sim. No chat não tem. Não sei se alguém quer abrir o microfone. Tá, ok, então. Eu vou falando aqui, daqui a pouco alguém quiser perguntar, pode interromper sem problema nenhum. Então já falamos dos carimbos, agora vamos onde é que a gente identifica os carimbos, né? Então, como eu falei, naquelas regiões lá do quarto traseiro, né, pertinho da picanha ali, pertinho do patinho é onde a gente tem os carimbos, né? Então, o açougue, antes de oferecer carne para vocês, eles fazem uma raspagem aqui, eles cortam essa parte aqui da carne e já oferecem para vocês sem esse carimbo aqui. Mas é obrigação do estabelecimento mostrarem para vocês que tem carimbo, que é fiscalizado, e eles têm a obrigação de fornecer essa informação, tá? E aqui, ó, um queijo fiscalizado, né, pela Adagre, aquele carimbinho do jeito que eu falei para vocês, né, com o registro aqui do produto, tudo certinho. Aqui um frango inspecionado com registro federal, né? Então todos esses produtos aqui têm o selo de inspeção, e aqui tem o mel, tá? Com carimbo do CIF também. Beleza? E a gente também, nas palestras, a gente conversa um pouco sobre como comprar produtos de origem animal, né? Então, a gente sempre fala que os comércios, verificar se existe o carimbo de inspeção oficial nos produtos. Então, eu já vi, por exemplo, nessas casas de boutique, né, boutique de carne, até chique a boutique que tinha, elas vendiam carnes clandestinas e era um corte de carneiro que vinha cocô do carneiro dentro. Eu tenho essas fotos até. Não sei se é porque ninguém deixou eu mostrar isso na apresentação, mas tinha cocô de carneiro dentro da carne. Então é um absurdo, né? Sem controle sanitário, higiênico sanitário nenhum, e carne com cocô é um absurdo, né? Sem falar nos pelos que tinham ainda hoje, a gente ainda indo nesses supermercados mais de periferia, nesses supermercados de interior, a gente encontra ainda carne suína vendida junto com pelo. Então tudo isso daí já seria evitado se a gente tivesse produto fiscalizado com inspeção oficial. Verificar se o produto contém as informações obrigatórias no rótulo, eu vou já passar para vocês que informações são essas, né? Verificar as condições de temperatura e higiene do recinto. Então, se você vai comprar produto de origem animal e você tem alface junto com carne, né, aquela contaminação cruzada que a gente deve evitar, que vocês sabem muito bem, que a professora deve ter falado para vocês. Se eu tenho carne suína junto com carne de frango, né, que todo mundo sabe que a carne de frango tem um risco maior de ter salmonela na superfície, né? Então, isso é um risco para contaminar outros produtos. Então, se ele já está bem bagunçado na chegada, né, evitem comprar produtos dali. É isso que a gente conversa, né? E na rotulagem dos produtos, a gente colocou uma caixa de leite aqui para ilustrar, né? A identificação do fabricante tem que ter nome, razão social, endereço completo, os contatos do estabelecimento para que você possa reclamar, né? Seja como saque, seja como e-mail. Identificação do produto, em acordo com um regulamento específico. Então, para cada tipo de produto, eu tenho um regulamento específico dizendo o que esse produto tem que ter. Não sei se vocês já viram uma caixa de leite falando assim, leite integral com 3% de gordura, né? 3% de gordura é porque para ser leite integral tem que ter no mínimo 3% de gordura, tá? Então, tudo isso tem um regulamento e tem um porquê, e essa rotulagem o exige porque a gente trabalha com normas internacionais. Tá? O Brasil é signatário delas e tem que seguir. Informações de origem do produto, ou seja, quem o fabricou, de onde veio, se ele foi importado, qual foi o país importador, o que a gente importou e quem fabricou ele lá fora. Lote, data de fabricação e validade, isso é importantíssimo, né, para a gente não se enganar. Às vezes chega lá em casa com o produto comprado e você chega em casa e está com 2 dias de vencimento. Então, é importante, ou está vencido, né? É importante a gente avaliar as informações nutricionais, aí que vocês dominam muito mais do que eu, o conteúdo líquido, para não estar comprando o produto menos do que a quantidade indicada na rotulagem.
tá? Então, verificar se as embalagens estão íntegras, sem rasgos, danos, estufamentos, ferrugem, perda de vácuo, né? É importante que a gente tenha isso em mente já, assim, já gravado na cabeça. Ir para o supermercado, comprar esses produtos de origem animal, isso aqui é fundamental para que você não tenha diminuição do prazo de validade dos produtos, né? Verificar se o produto apresenta as características naturais de cor, dor e textura. Então, para quem for comprar peixe, o local que vende peixe não pode estar fedendo a peixe, porque peixe não tem cheiro de peixe. Isso é uma novidade que eu falo para vocês, mas que a gente já trabalha com inspeção. Eu trabalho com isso há 14 anos. Então, peixe, ele tem cheiro de alga marinha, um peixe bom. Se o peixe está com aquele cheiro de peixaria, cheiro de açougue, meio aquele odor mais fétido, o peixe está estragado. Ou tem peixe estragado ali, ou ele não tem uma boa higiene para dar destinação às vísceras, a partes do peixe que não se aproveitam, tá certo? De qualquer modo, se a peixaria tem cheiro de peixe ou cheiro forte de peixe, evite comprar lá. Verificar se o produto está dentro do prazo de validade. Aqui eu sempre gosto dessa foto porque ela já tem uma carne que era para ser vermelha, um pouco esverdeada, né? Então aqui eu já tenho uma carne em estado avançado de deterioro, de putrefação. Então, o pH dessa carne aqui deve estar bem maior do que ele deveria estar. Ah, Ives, mas eu vou lá, peço para tirar uma parte e fico com a outra. Isso não é garantia de que o produto não esteja comprometido, tá? Então, tudo isso tem que ser observado pelo consumidor e a gente tenta trazer isso para a cartilha para educar a população mesmo. Eu espero que vocês façam isso com os parentes de vocês aí nas suas casas. Deixar para comprar para o fim das compras, pôr congelado e resfriado, né, para que não ganhe temperatura lá do ambiente. E eu sempre falo, né, o local de venda deve estar limpo, piso, parede, teto, equipamentos e utensílios. Então a gente vai comprar carne em açougue, muitas vezes tem aquela mesa de polipropileno, acho que é poliuretano, eu acho o nome da mesa lá de plástico, e ela tá preta, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Sem mau cheiro, livre de insetos e roedores. Os manipuladores devem estar com uniformes limpos e com boa higiene pessoal. Então, sempre observar ali se o cara pega no nariz, pega no bigode, coça ali uma parte íntima e pega na carne, ou se ele tem aquela sujeirinha debaixo da unha. Então, tudo isso é importante para que não contamine os produtos de origem animal. Para produto fracionado, queijo, carne, presunto, né? Os fatiados em geral, exige sempre a comprovação de origem, se ele tem SIM, tem CIE ou tem CIF. Isso é importantíssimo, tá, gente? Porque fracionador clandestino é um campeão de contaminar produtos e eles esticam um pouco a validade de produtos. O cara tem uma peça de queijo que está perto de vencer, ele fraciona e revalida, né? Quando ele fraciona o queijo, ele, na verdade, está aumentando ali a probabilidade do produto se estragar mais rápido, tá? Exige que a carne moída seja fracionada e moída na sua frente, isso aí por questões óbvias, né? Tanto de higiene, quanto para ele não mascarar a carne, colocar uma carne de menor qualidade ou estragada no meio da carne que você selecionou. E aí tem algumas dicas para comprar carne vermelha, né? Carne embalada a vácuo, não deve ter acúmulo de líquido, né? Eu sempre falo isso porque às vezes a gente vai no supermercado e vê que esse corte aqui, o suco da carne, que é aquela parte escura que a gente gosta de chamar de sangue, mas não é sangue, é líquido intracelular ou intercelular da carne, e é onde dá o sabor, né? Onde está a suculência dela. Se eu tenho uma carne que passou e abusou muito da temperatura, ou seja, se é um corte resfriado, ele deveria estar até 7 graus. Se ele está acima de 7 graus, ali entre 15 e 20, né, ele acaba perdendo o suco, e aí eu tenho uma embalagem, e essa perda de suco da carne, ela acaba indo para a embalagem, e esse suco não volta mais. Então, aquelas embalagens com muito suco, muito aquele líquido vermelho ao redor da embalagem a vácuo, ele pode ser um produto que pode ter sofrido um pouco de abuso ali de temperatura, e ele também deve ser evitado. A cor da carne é vermelho brilhante, uniforme, sem odor desagradável. Se resfriada, deve estar a uma temperatura não superior a 7 graus, e se congelada, não menor do que, acho que está menos 15 graus hoje, tem que estar menos 15 graus. A consistência tem que estar firme e compacta. Dica para comprar frango, né? O frango congelado pode ter até 6% do peso em gelo e água, mas isso tem que estar declarado na rotulagem, e o peso do produto tem que ser compensado, né? Então isso hoje é permitido, mas ele tem que compensar em peso do produto.
tá? Observar se a temperatura de conservação está sendo obedecida na venda, né? Então, se aqui na gôndola está dizendo que o produto está resfriado e ele está numa gôndola de congelada, mas na verdade o que acontece muito ao contrário, é o produto estar congelado e ele está sendo apresentado à população numa gôndola de resfriado, isso é problema, porque a validade de congelado geralmente é um ano e meio, e se eu tenho esse resfriamento do produto na gôndola para resfriado, eu vou ter um AW maior, né, que é uma atividade de água maior nesse produto, e ele não vai valer mais do que 3 meses, né, que é o que a gente tem aí para produto resfriado. Então, isso tem que ser evitado e tem que ser observado pelo consumidor. Geralmente, procurar aqui nessas gôndolas, se o produto está com aquela consistência mais molinha, tem que dar uma olhada na temperatura do freezer e evitar comprar esses produtos. Tá? Se resfriados, os cortes não devem ser comercializados em temperatura maior que 7 graus Celsius. Então, tudo isso a gente dá como dica, né? E tudo isso faz parte de tecnologia, né, professora? Dica para compra de leite derivado, somente comprar leite e derivados submetidos a tratamento térmico, né? E aqui a gente chama atenção para pasteurização. Tem um movimento mundial que eu acho que vocês devem conhecer, que ele fala do leite cru, né? Acompanhado desse movimento, tem uma sombra científica importante, que ela fala que esses produtos de origem animal, né, esse leite cru, consumido dessa forma, né, porque falam que tem mais substância, que a pasteurização elimina ali os nutrientes naturais e originais do leite, é um risco. Porque hoje as produções estão cada vez mais tendo mais patógenos, né? Isso aí é natural, enterobactérias ali da produção dos intestinos dos animais, acaba que o local onde eles ficam tem bastante fezes, né? E aí eu posso ter contaminação do leite na hora da ordenha. Em contaminando esse leite, eu não tenho como tirar essas bactérias com filtro, né? Especialmente se elas estiverem contaminadas com bactérias que produzem toxinas. Dentre elas, as toxinas da E. coli, né, que são hoje monitoradas no mundo inteiro, e é o terror lá dos americanos, porque esse movimento começou lá e ele tem cada vez mais crescido, e é um risco. Não sei se vocês já assistiram aquela série Rotten lá, da parte onde fala do leite, é bastante interessante vocês assistirem, tá? Ela tem uma crítica bastante importante a essas cadeias de produção. Ela é a série Rotten, R-O-T-T-E-R, no Netflix, e um dos episódios lá que fala de leite, ele comenta sobre essa situação em que a população tem consumido leite cru e aí tem estado exposta, né, a esse tipo de problema. E aí tem uns casos lá, inclusive de uma criança que bebeu, foi alimentada com leite cru e ficou 6 meses na UTI com paralisia porque a toxina da E. coli lá, uma das verotoxigênicas, acometeu esse filho dessa senhora e ela serve hoje como testemunho de que isso é um problema. Então, vocês como futuros nutricionistas aí, é importante ter isso em mente. A gente coloca como tratamento térmico porque existem outras alternativas hoje que eliminam bactérias, mas não eliminam as toxinas. Então, tem que ter cuidado, porque algumas toxinas são termotolerantes, né? Então, a pesquisa laboratorial cada vez mais é importante e aí evitar a todo custo o consumo direto da teta da vaca, né? Que aí o pessoal do interior adora falar nisso, que cresceu fazendo isso e hoje, com o conhecimento científico, a gente sabe que é uma roleta russa, né? Porque se você tiver sorteado lá com amostra de leite com toxina, é só você engolir que você vai ter problema. Os queijos de coalho, prato e mussarela devem possuir coloração uniforme, sem mofo, e não apresentar superfície pegajosa, que é aquela superfície do queijo lá em que você pega e ele faz uma ligazinha, né? Muito provavelmente ele já tem um biofilme de bactérias e culturas, então deve ser evitado. A gente também faz alguns quiz, né, com a população, e aí eu queria perguntar para vocês, né, queijo coalho com muitos furos é sinônimo de quê? De qualidade, contaminação e aparência normal? Alguém responde? Aquele queijo coalho bem furadinho que a gente compra no interior. Ou então compra ali na frente da padaria. Aquelas barras, né? Sempre tem. O que é que vocês acham? Eu não... Aparência normal? Você acha que a aparência é normal? Ok. Mais Eu alguém? acho que é falta de higiene no preparo. Mais alguém? Contaminação. Perfeito. Então, gente, é isso aí.
As duas colegas que falaram que é falta de higiene e contaminação acertaram, né? E eu vou explicar o porquê. Na manipulação do leite, né? Porque claro, o queijo é feito do leite, o leite é coletado na ordenha. Nessa ordenha, muito provavelmente ela foi uma ordenha suja, né? Uma ordenha não tubulada, não canalizada, não automática, na mão ali mesmo. E às vezes eu tenho uma contaminação da mão do próprio ordenhador ou do próprio ambiente, né? Às vezes ele bota um balde ali no piso, às vezes o jato pega ali o pé da vaca e suja o leite, ou se esse leite chegou limpo. E na própria produção do queijo, né, ali no tacho, utensílio, ele contaminou a massa com coliformes, tá? Então, a maioria dos coliformes ali, eles produzem gás, tá? Então, essa massa do leite, quando ela coalha, quando ela vira aquela massa dura, né, uma massa mais espessa, ela precisa descansar, né? E o queijo de coalho, ele não é um queijo térmico, né? Ele não é um queijo que passa por um processamento térmico, ele fica morno, não é uma temperatura de pasteurização, não mata bactérias, muito pelo contrário. O leite é uma substância muito nutritiva para essas bactérias, essas culturas, e acaba que eu misturando o coalho com a massa, eu crio ali um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias. Quando é feito sob contaminação, especialmente de origem fecal, eu tenho produção dessas culturas no meio da massa. Então, quando eu deixo essa massa descansar, o produto de fermentação bacteriana é gás, né? Então, eu tenho aqueles furos, são oriundos de gases produzidos por bactérias de contaminação, tá? Especialmente as fecais. Então, quando você viu um queijo, coalho com muitos furos, né? Você tem ali praticamente um diagnóstico, um laudo de contaminação fecal, especificamente, no mínimo, tá? A gente sabe que as bactérias competem entre si e as fecais elas acabam tendo uma prioridade maior em detrimento das outras, tá? As outras deteriorantes. Então, a gente tem ali um produto que é resultado de uma fermentação de bactérias deteriorantes e contaminantes, tá? Então, a resposta certa é o item B, e isso é um problema, porque virou cultural aqui no nosso Ceará, e tem até um projeto de lei fomentando fazer queijo coalho cuja origem é o leite não pasteurizado, tá? A gente tem, outro tratamento térmico, né? Mas isso, como a população não conhece esses fatos, e a gente está aqui com acadêmicos, né, da área específica de alimentos, a gente ainda tem esse tipo de dúvida, né? Então, a gente precisa realmente conversar sobre a segurança dos produtos de origem animal, tá? Ficou alguma dúvida? Senão a gente passa adiante. A gente coloca também algumas dicas para comprar peixes, né? Então, a gente é um grande produtor de pescado aqui no Ceará, a gente está sempre disponível aí, com produto disponível para comprar. Então, algumas dicas. Produtos frescos devem estar condicionados em gelo limpo e em quantidade suficiente, sem acúmulo de água. Então, se vocês forem lá no Mucuripe, lá nessas peixarias aí, e o peixe estiver mergulhado dentro d'água com um pouco de gelo, tá errado, tá? É para evitar que essa água acaba trazendo, primeiro, ela não harmoniza a temperatura do peixe, ele vai ficar acima da temperatura do gelo fundente, né? Então a gente coloca como limite ele até 4 graus Celsius, que é uma boa temperatura para manter o peixe em condições de frescor, né? E se ele estiver congelado, nunca inferior a menos 18 graus, né? Porque acima de menos 18 graus, ele acaba tendo acaba tendo o AW maior, né, dele, até movimentações de água lá dentro, e acaba tendo a data de validade dele diminuída, tá? Então, é sempre observar isso. E pescado, de um modo geral, eles são uma proteína bastante complicada no sentido de deteriora, né? Então, sempre é uma proteína que bastante difícil de trabalhar, porque ela é muito sensível a essas alterações. Os peixes salgados não devem apresentar umidade e manchas vermelhas, né? Então, nem todo mundo sabe, mas o Nordeste brasileiro, ele é um grande consumidor de peixe salgado, né? Então, a gente sempre coloca isso porque na população geral é esse produto que chega lá. As escamas, de um modo geral, devem estar bem aderidas à pele, com relativo brilho metálico, sem qualquer coloração estranha. Se você lembra que o peixe tem uma coloração e ele está com outra, evite comprar, tá? Mesmo que ele tenha um cheiro não característico. Por quê? Porque às vezes o pessoal mascara com alguns conservantes, tá? E essa turma lá que mexe com pescado é um povo que sabe bastante trabalhar com fraude.
Os olhos devem estar vivos, brilhantes e transparentes. Então, se eu tiver qualquer alteração na coloração, né, se ele vai ficando opaco, vai ficando leitoso, é bom não comprar, porque ele já pode estar em grau avançado de putrefação. A carne do peixe deve estar firme, a ponto de não deixar impressão muito tempo, quando for pressionada pelos dedos. Os peixes não devem apresentar odor amoniacal ou de ranço de manteiga, né? Então, ranço de manteiga, geralmente, a gente tem oxidação de gorduras, e o odor amoniacal quando eu tenho putrefação avançada, principalmente por bactérias que causam formação de amônia, tá? Causam aminas biogênicas. Então, dica para comprar peixe: as brânquias ou guelras devem apresentar coloração vermelha ou rósea e estarem sempre úmidas e brilhantes. Estar úmida não quer dizer que está com uma situação de pegajosa, né? Então, se está muito pegajoso aqui e está numa coloração que não está muito vermelho brilhante, ela já está no nível também associado aos outros itens que a gente já comentou, pode ter um peixe já com um grau de frescor bem baixo. A gente fala também de crustáceo, né? Somos grandes produtores de lagosta e de camarão aqui no estado. Então, a forma de comprar camarão é essa daqui, ó. Ele tem que estar com essa curvatura no corpo. Se ele está muito reto ou se a carne está não aderida à carapaça, é um camarão de baixa qualidade. Tá certo? Então, a carapaça bem aderida ao corpo, aspecto geral brilhante e úmido, olhos vivos, destacados e coloração própria sem qualquer pigmentação estranha. Às vezes, vocês sabem que camarão e esses invertebrados aquáticos, eles passam por muda, né? Então, chama muda ou equidise, eles trocam essa carapaça aqui, eles vão crescendo e a carapaça vai trocando. Às vezes o camarão que é dessa cor, ele tá assim, ó, mais claro, às vezes está bem mais claro do que esse, isso não é problema, tá? A carapaça tá um pouco mais molinha, isso não é um defeito, isso é natural. O que não pode é estar com aquele cheiro amoniacal, né, um cheiro de estragado, um cheiro de azedo, tá? Ele muito mole, né, assim, sem a curvatura. E aqui vamos para a dica de consumo de ovos, né? A casca de forma normal, lisa, limpa, né? Como eu falei, sempre limpa, intacta. Ovo trincado é ovo com defeito, não comprem, tá? Se eu tiver um ovo trincado numa bandeja de ovo inteiro, ele pode estar contaminado por bactérias de fora da casca, tá? Então isso pode ser um problema. A clara sempre límpida e translúcida, consistente e sem manchas. Então, dentro lá da indústria, viu, professora? A gente passa por uma ovoscopia, cada ovo ele passa por uma câmara de transluminescência, né, onde tem uma luz de cima para baixo ou de baixo para cima, onde a gente verifica esses pontos de sangue, essas manchas, que são defeitos de qualidade e às vezes de segurança. Esses ovos são retirados da produção e enviados para outra finalidade. A gema tem que estar íntegra e com ausência de sangue. Aí também tem as dicas para manipular pão em casa, né? Lavar sempre as mãos antes e depois da manipulação, cozinhar bem os alimentos, isso aí vocês já estão carecas de saber, né? Eu vou até passar rapidamente aqui. Evitar manter o produto de origem animal em temperatura ambiente por longos períodos, sempre seguir as instruções de preparo dos produtos conforme rotulagem, evitar contaminação cruzada entre produtos crus e cozidos, especialmente entre produtos de origem animal e vegetais, que a gente sabe aqui que são os problemas de toxoplasmose, as contaminações cisticercose também. A gente tem muito mais envolvimento de vegetais em si do que com os POAs, né? Justamente por aquele motivo lá, lembra daquela foto com a criança, o suíno, todo mundo junto? Se ali eu tenho uma hortinha e o suíno, né, ele solta ali as proglotes, ou o menino solta o cisticerco, aí ele vai contaminar aqui os vegetais. Esses vegetais não lavados ou mal lavados, você pode contaminar-se com o cisticerco. E a cisticercose é bem mais grave e mais complexa de tratar do que a teníase, né? Então esse é um problema que a gente sempre comenta aqui nesse momento, para que as pessoas tenham essa certeza de que na hora de cozinhar é evitar e lavar bem os vegetais especificamente. Guardar os produtos processados, né, tipo conserva em lugar seco e sem grande variação de temperatura. Então a gente tem aqui os enlatados, tem aqueles embutidos, né, onde eles falam que a conservação é em temperatura ambiente, mas em temperatura ambiente que não seja 50 graus de dia e 12 graus à noite, para não ter essas variações, porque isso é problema. Descongelar somente no refrigerador, micro-ondas, água corrente potável. Essa água corrente potável a gente sempre recomenda para produtos embalados a vácuo, né? Se você quer ali rapidamente, sempre controlando o tempo e temperatura, né?
Então, eu até, na palestra anterior, eu coloquei um asterisco aqui para explicar isso. E como é que a gente fortalece esse projeto? Buscar informação e conhecimento sobre segurança de produtos de origem animal, sempre, sempre, gente, a internet está aí para isso, e aí eu sempre recomendo parar de seguir influência que não tem formação na área, ou que tem formação na área, mas não tenha muito embasamento técnico-científico, né? Então a gente está cheio de informações aí na mídia, mas nem todas as informações são salutares, ou elas têm uma base científica e tecnológica suficiente. Então, vocês são técnicos, devem se formar através de literatura técnica e científica, até para que a gente, no futuro, não seja surpreendido por processos éticos, enfim, né? No Brasil ainda se pune muito pouco esses maus profissionais que a gente tem, né? A gente sempre tem alguém falando bobagem na internet, e vocês, como são consumidores de conhecimento agora, e daqui a pouco vão ser transmissores de conhecimento, busquem informação da fonte. Livro hoje ainda é a melhor fonte que existe. São pessoas que escreveram livros, demoraram para escrever, e aí passaram pelo escrutínio científico, né, da metodologia científica, que é o mais importante. Então, vamos dar prioridade a esse tipo de literatura, né, a esse tipo de profissional e de literatura profissional. Estar vigilante quanto às irregularidades e sempre denunciar aos órgãos competentes. Então, aqui vocês já conheceram pelo menos 3, né? O CIF, o CIE e o SIM já pode denunciar para eles qualquer não conformidade nesses produtos. E também o DECOM, né? Que agora eu vou passar o contato dele aqui no último slide. Tá certo? Então, temos esses órgãos e parceiros aqui envolvidos nesse trabalho. E agora, vocês também. Tá? A gente sempre tenta trazer vocês para perto, sempre tenta trazer, as pessoas são alvos desse projeto, né, que a gente sempre tem conversado, para que passe essa boa nova para frente, passe essas informações. Eu vou deixar aqui a cartilha, não sei se quem está do DECOM aí pode colocar no chat a cartilha que a gente produziu, né, junto com outros técnicos e outros estados, né, de outros estados especificamente, para que a gente instrua a população a consumir produtos seguros, né? Ou que a gente cria essa cultura, porque acabando com a demanda por produto clandestino, né? Se eu parar de comprar aquele queijo na beira da padaria, aquele queijo ali na beira do asfalto, cheio de furinho, a gente dá prioridade aos produtos fiscalizados e a gente fomenta um mercado legalizado. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Excelente a palestra, e era algo que eu já ia perguntar, né, se tinha como passar para eles, disponibilizar a cartilha, né, esse material, para que todo mundo possa, né, acessar e divulgar. Maravilha. E contribuam, tá, professora? Se tiver alguma coisa na cartilha que vocês quiserem acrescentar, coloca para a gente no e-mail, coloca para a gente do DECOM, que a gente pega esse material e a gente tem até que atualizar ele daqui para frente, né? Outros produtos, outras situações. Então, sempre é rico trabalhar com outras profissões que podem enriquecer o nosso trabalho. Então, se vocês tiverem alguma... A gente vai passar o material para vocês, vocês dão uma lida, e se quiserem acrescentar alguma informação, por favor, fiquem à vontade. Ok, obrigada. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Por favor. Estourei minha cota de perguntas. Temos tempo, professora, temos tempo. Temos, né? Que bom. Eu estou usando o tempo deles, né? Que eles não estão perguntando, estão tímidos. Acho que estão, assim, um pouco atordoados, né? São muitas informações. Eu fico pensando que nós somos um estado, né, com um litoral muito grande, então temos a cultura da pesca, né? E eu então estava aqui me questionando sobre essa comercialização, né, dos pescados, né, diretamente com os pescadores, ou como é que existe algum tipo de fiscalização, de inspeção, né? Porque existe também os riscos, né? Isso. Deixa eu voltar para a minha câmera aqui, que eu consigo até enxergar quem levanta a mão. Deixa eu tirar aqui da apresentação. Prontinho. Que já voltou, né? Sim, tá dando para lhe ver.
Então tá. Então essa pergunta é muito boa, professora, porque a gente sempre tem essa dificuldade de atingir esse público, né? Hoje, aqui no estado do Ceará, a gente tem pelo menos 11 empresas sob CIF, que são as maiores exportadoras de lagosta do Brasil, né? Então, os maiores produtores de camarão também são cearenses, né? A gente sempre disputa ali, ano a ano, a produção de camarão com o Rio Grande do Norte, mas a nossa produção oficial é basicamente peixes, né, que é o itens de exportação. Exportamos bastante para Estados Unidos, China e outros países asiáticos. A gente exporta muito peixe, especialmente o pargo, ariacó, guaiúba, cioba, que são peixes aqui da região que a gente come na beira da praia, né? Então, mas é um produto voltado ao mercado internacional, infelizmente. E os produtos sob CIA, né? A gente ainda já consegue ver aí nos supermercados, nas gôndolas, produtos do pescado oriundos de fonte fiscalizada, tá? Ainda temos a dificuldade, e isso não é só aqui, é no Brasil inteiro, de ter produtos da pesca fiscalizados ou ofertados à população. Por quê? Porque o nosso varejo, né, e aí quando eu falo varejo, eu falo de rede de restaurante, rede hoteleira, eu falo de supermercados, então toda essa cadeia aí do varejo ainda consome muito produto clandestino. Seja por falta de fiscalização, seja por falta de instrução ou de conhecimento mesmo, né? Então, por isso que conversar com vocês que futuramente vão estar à frente de restaurante, à frente de supermercados, à frente de estabelecimentos varejistas, né? Que vocês tenham essa consciência de que é contravenção, né? É uma infração à nossa legislação e de que não são produtos seguros, e da multa, da apreensão. Para o varejo são multas milionárias, né? Então, cada vez mais a gente entende que essa cadeia do pescado, ela tem, não só do pescado, mas toda a cadeia de produtos de origem animal, ela tem que começar com a demanda. Se eu vou no supermercado, se eu vou no restaurante, eu pergunto qual a origem do peixe, a origem do camarão, o restaurante é obrigado a me passar essa informação, né? E aí, se ele me diz que ele comprou da fazenda do tio João ali, e eu pergunto o número do registro e ele não me diz, aí eu falo, seu produto é clandestino. E já mata ele ali, porque muitas vezes o profissional que cuida do restaurante dele não sabe dessa informação. Eu lembro muito bem que há uns 10 anos, quando eu voltei aqui para o Ceará, que eu morei fora um tempo, quando eu voltei para o Ceará, a gente conversei com um RT, né, um responsável técnico do Beach Park, e ele fez várias perguntas sobre isso, porque eles estavam sendo fiscalizados pela vigilância sanitária, e eles estavam questionando ele sobre produtos fiscalizados. Eu, olha que beleza, já chegou lá. E aí, tempos depois, toda a rede hoteleira só consumia produtos de origem animal certificada, né? Então, a gente entende que hoje o maior problema é a falta de conhecimento da população geral, né? Porque essas cadeias mais organizadas, todas elas já estão trabalhando com produtos fiscalizados, né? Mas a gente ainda está à mercê desses pequenos locais de compra e venda, até porque tem uma romantização sobre o pequeno produtor, né? E aí eu também sou pró-produtor pequeno, porque eu entendo que falta conhecimento técnico deles, eles não têm muitas vezes recurso para pagar um bom profissional para acompanhar ali a produção dele. Então a gente ainda tem uma legislação muito voltada para o médio e grande produtor, né? A legislação do Ministério da Agricultura que trata do pequeno produtor é de 2016, né? Ela é muito recente, assim. E a do pescado, especificamente, ainda estamos trabalhando nela, né? E eu faço parte desse grupo ali, que estou trabalhando com a legislação do pequeno produtor artesanal, especificamente, né? Então, tem toda uma questão que parte de todos os lados. Ela é multifatorial e ela é interdisciplinar, né? Não é só da veterinária, não é só da nutrição. Todo mundo tem que ter isso na ponta da língua. Eu sempre falo, é como direito administrativo e direito constitucional. Deveríamos ter esse tipo de atuação, né? Esse tipo de conhecimento lá no primário, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, em algum momento ali da nossa formação básica, porque é inadmissível a gente chegar nos bancos da faculdade, da própria veterinária, de 8º, 9º período ali, os colegas não saberem, de fato, esses saberes, né, que eu acabei de conversar com vocês, tá? Então, temos advogados, eu lembro bem, assim, de um evento que teve do DECOM, que era um congresso do direito, então tinha desembargador, tinha juiz, tinha um convidado de outros estados, e a palestra que a gente deu foi essa mesma, assim, só que com algumas fotos mais marcantes, né? E foi chocante para o público, foi chocante. Porque é chocante, né?
é o que a gente come, é o que a gente, né, os nossos filhos ali, os nossos pais, avós, né, estão sob risco, e a gente, vez por outra, está aí com problema de DTA na população, e é uma doença não subnotificada, né, porque os hospitais não levam a cabo essas investigações, muitas vezes subnotificam, né, manda para casa, às vezes morre por um outro motivo, ninguém investiga mesmo, e acaba passando despercebida, mas os dados de países mais organizados é assustador, assim, é algo assustador. Muito importante essa sua fala, né? Porque eu acredito nisso, né? Como é importante essa educação de consumidores, né? Em todas as questões, questão ambiental, enfim, tudo que envolve e, sobretudo, aqui na nossa área, nessa questão da alimentação. Então, quando o consumidor ele tem o conhecimento e a consciência, né? Ele passa a ele mesmo ser o fiscal, né? Colaborar aí nesse trabalho, né? De fiscalização. Mas eu me deparo muito que eu chamo da síndrome de Gabriela, né? Que eu sempre comi assim, eu sempre, né, fiz assim. É uma fala constante, né? E Exatamente. para a gente só cabe esclarecer, né? E seguir, porque aí fica difícil, né? Não, é igual a pandemia, ela só existe para quem já passou por uma situação semelhante, né? Então, eu, como trabalho com isso todo dia, é assustador ver o descaso das pessoas com um tema tão importante, né? Na Europa já está bem avançada essa questão, assim, eles já se preocupam bastante da origem, como é, então a educação populacional está num nível diferente, assim. Nos Estados Unidos ainda não, mas na Europa eles são bastante criteriosos com a origem, especificamente com as questões de segurança, né? Hoje, ambiental também, bem-estar animal. Mas a gente ainda tem problema de acesso ao alimento. Então, eu sempre falo que, às vezes, a gente vai fazer essas ações de fiscalização, de fechar matadouro clandestino e tal. Se a gente não conversar com a população antes que aquela ação é necessária, é capaz a gente sair de lá linchado pela própria população, né? Porque eles não entendem os riscos, assim. Então, essa conversa prévia, falar na linguagem deles, isso é importante, porque muitas vezes eles sofrem de moléstias e às vezes parente falece e eles não sabem o motivo, né? E os mais idosos e crianças são os mais expostos, né? É a população sensível que a gente fala. Então, de fato, nós adultos somos mais resistentes, mas os mais sensíveis, assim, pegar uma toxina dessa, botulínica, pegar um problema aí de E. coli virotoxigênica, não dura muito. Acho que tem alguém que quer fazer uma pergunta, acho que tem alguém com o microfone ligado, né? Pode perguntar, acho que tem pergunta no chat aí, né? Você quer ler ou quer que eu leia? Pode ler, professora. Pronto. Como futura RT responsável, Silvinês, né? Não é meu aluno, minha aluna, enfim. Como futura RT responsável pelo controle de qualidade de uma empresa, onde conseguir a listagem de estabelecimentos, isso para mim tá, de estabelecimentos produtores de POA legislados. Legalizados, né? O site do Ministério da Agricultura, ele tem isso. Eu vou até passar o link aqui para vocês, ver se eu consigo aqui rapidinho. Então, no site do Ministério da Agricultura, ele não sei se ele vai passar a lista de todo mundo. Então, ele vai, por exemplo, se você foi na gôndola e você identificou um CIF, né? Lá na própria rotulagem, você consegue averiguar essa rotulagem no site do Ministério. Tá? Chegou agora. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Acho que é esse. O link é online, né? É e-book, da cartilha. Ele tem um link online também diretamente no site. Eu não sei se a Auri conseguiu passar para os colegas aí na. Porque no chat não tem. Se tiver alguma forma, né? Ou de agora ou depois. Eu não consegui, gente. A minha internet está sofrida hoje, viu? Eu coloco aqui, eu não Auri. consegui passar. Deixa eu ver se eu consulto esse GCIF. Mas olha só, o que você tem que se importar como futuro RT, tá?
em ser bom, porque vão te indicar, tá? Então, isso é o que é importante. Outra coisa, conhecer a legislação. E aqui eu já deixo também o link do Ministério da Agricultura, que realmente essa legislação de produto de origem animal ela é bem difusa, tá? Então, você vai ter que procurar aí no site da DAGRE também. Vocês vão procurar no site da DAGRE as informações da legislação nacional, tá? Então, tudo isso é pesquisa e estudo, tá? E, por favor, estagiem em empresas de produto de origem animal para vocês terem cada vez mais conhecimento sobre esse tema. É importante, pelo menos passar lá para ver como é que funciona. É interessante. E eu acho uma coisa, assim, importante, né? Porque acho que tem várias formas de conscientizar o público, né? O consumidor. Então, às vezes, a questão sanitária não causa muito impacto. Não sei como, mas às vezes não. Gente, ó, eu vou falar para vocês, meu site muda todo dia, mas eu acho que vai dar certo esse link aqui, ó. Vou passar para vocês. Acho que eu travei um pouquinho. Eu voltei? Acho que sim. Pronto, tá aqui. Achei. Nesse site, nesse link aqui, vocês vão encontrar todas as informações, vou botar aqui, ó, referentes ao Serviço de Inspeção Federal. Será que foi? Foi. Então, ali, ó, clica lá, Produtos de Origem Animal, CIF, Serviço de Inspeção Federal. Então, tem vários assuntos ali, tem vários links, é importante dar uma lidinha, entendeu? E conheçam, é interessante, essa legislação é bem importante. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Aproveitem, que essa é a oportunidade. Eu estava conversando com ovos, eu sei que não é muito foco, né, ovos, mas estava conversando sobre ovos com ele e falando a questão da cor, né, da gema, a relação aí com a linhagem do frango, com a alimentação, né? E aí uma aluna me perguntou se eu disse, vamos perguntar a pessoa mais adequada a gente fazer essa pergunta na próxima quarta. O veterinário. Ela perguntou se é permitido, né? Porque, por exemplo, para alimentos, para humanos. Professor, eu acho que a senhora travou para mim. Eu parei de ouvir. Não sei se é aqui na minha internet. Não, ela parou para todo mundo, viu? Então tá. Voltou. Tá parando, né? Tá Isso, travando. Agora eu estou te ouvindo. Pode repetir, professor? Pronto. Aí porque assim, para humanos, a alimentação humana, eu tenho o conhecimento dos aditivos alimentares, né? Mas a pergunta dela é se é permitido, se existe, né, a possibilidade de aditivos que confiram cor, né, para a alimentação de frango, que iria interferir na cor da gema. É possível, é permitido, e às vezes eles usam até coisas naturais, aditivos naturais, né? Às vezes o pessoal quer uma cor mais amarela, mais vermelhada, e aí tem alguns corantes de urucum, com base de urucum, beta-caroteno. Então, tem uma lista de aditivos da Anvisa, né, que é o órgão responsável por esses aditivos em alimentos, é uma questão de saúde, né, que é permitido sim. Tá? Então, a cor da gema, muitas vezes, né, tem populações, eles fazem sempre uma pesquisa de campo para saber como é que é o consumo de ovos em cada região. Então, no sul do país, o ovo é mais clarinho. Aqui no Nordeste, a gema tem que ser mais escura, porque a gente associou a cor da gema ao ovo mais forte, mais nutritivo, né? E tudo isso é folclore, assim. O ovo tem uma base nutricional comum,
e acaba que vai um pouco mais de corante ou não. E são corantes permitidos, né? E a maioria das vezes, para baratear, até corantes naturais mesmo, de produtos naturais. Tá certo? Pronto. A dúvida dela era se tinha corantes artificiais, né? Produtos artificiais. Só os permitidos na quantidade correta, né? Isso também é item de avaliação do nosso sistema, tá? Então, a gente tira alguns produtos ali prontos já para o consumo para fazer essa fiscalização, essa comparação de conformidade, né? Se ele está atendendo ali os níveis da legislação. Ela está aqui agradecendo, a Lara. Boa pergunta, tá? Muito boa pergunta. Porque eu disse para ela que iria perguntar hoje, que estou perguntando. Pode perguntar. Bom, eu não tenho mais perguntas, mas algum estudante tem alguma pergunta? Nosso tempo aí já está avançado, né? Não queremos abusar. Então tá certo. Por mim, tá tudo ok. Muito obrigada, né? Ives, a toda a equipe, né? Adorei aí rever, mesmo que só a voz da Auri, matar a saudade aí do tempo da faculdade. E a toda a equipe, muito obrigada, tá? E eu queria só depois que a gente visse uma forma, né, de eu passar para eles a cartilha, né? Que eu acho que é muito importante. Perdão, deixa eu pegar a cartilha aqui, perdão. Acabou que eu não coloquei. No site do DECOM é bem fácil, tem o link Propoa, Claísa. É porque, certo. de fato, eu estou na casa da mamãe, teve vacinação aqui, e no site do DECOM, caso, né, mas acho que eles vai conseguir, no site do DECOM tem o link Propoa, aí tem cartilha lá, é bem fácil, viu? Tá bem. Mas acho que eles vai conseguir aí. Eu vou colocar 2 links, turma. Eu vou colocar o link do Propor, para vocês conhecerem um projeto, como é que ele funciona, né? E lá tem um material de apoio, né? Então, é interessante que vocês vejam isso direitinho, e lá tem a cartilha. Eu já vou botar os 2 links aqui, que é o do Propor, e vou colocar da cartilha direto. Olha, estão todos agradecendo aqui no chat, viu? Dizendo que foi ótimo. Que bom, que bom. O prazer é meu. Muito esclarecedor. Excelente. Merece repetições, né, em outras universidades. Como é importante essa disseminação de informação. E essa parceria do Ives, né, com o auxílio luxuoso da Caísa, foi muito bacana mesmo. Que caridade da minha, assim, né, com relação a mim, Auri. De fato, a experiência é muito grande do Ives, bom demais, né? Eu, inclusive, vou colocar aqui na minha lista, próximo semestre eu já vou estar aí perturbando vocês de novo para a minha próxima turma, tá? A minha turma aqui do lado de cá é gigante, tá? Então não se preocupe, se não for eu, vai vir uma pessoa com calibre até maior do que o meu, né? É bem mais didática do que eu, para falar com vocês, e assim, a gente está disponível, é um projeto que a gente viu que não tem mais volta, a gente só tem como avançar com ele, e por favor, sejam parceiros nossos, né? Se entenderem que isso é importante para outras turmas também, podem demandar, que a gente está aqui para isso, a gente está aqui para atender mesmo o público geral, e esse público, para mim, que vai trabalhar com alimento, é de fundamental importância para que a gente harmonize o conhecimento, né, que é o mais importante, e que vocês daqui a pouco, como vão sair da universidade, vão ser formadores de opinião, vão ser extensionistas de conteúdo relacionado a alimentos, que vocês levem essa boa nova à frente, tá? Então, vocês são foco do nosso trabalho. E eu fico muito feliz com essa parceria. Pois pronto, vamos aí para minha carteirinha nesse clubinho, já fiz minha inscrição. Tá bom? Estarei sempre aqui em contato. Então, muito obrigada aos estudantes, né? Acho que já avançamos aqui no horário. Então, os estudantes, amanhã nos vemos na nossa aula. E a equipe aí do Propor, muito obrigada. Só agradecimentos, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Para mim é maravilhoso conversar com vocês. E assim, distante, né, na internet, com essas ferramentas, a gente sacanha um pouco, né? Então, não vejo a hora disso tudo passar, para que a gente esteja todo mundo junto e trocando informação de pertinho. Tá certo? Obrigadão, professora. Obrigadão, Marcela, pelo convite. Obrigado, Auri, por te ver de novo, né? Mesmo que distante, fazia tempo que a gente não se via. E obrigado aos colegas do DECOM,
né, por todo esse apoio aí de base que eles dão para a gente, por acreditar nesse projeto. Todo mundo ganha com isso, tá? E estou disponível, professora. Faça um convite aí com antecedência que a gente se programa e vai. Sim, com certeza. Tá? Um abraço. Boa Obrigado. tarde. Boa tarde. Tchau, Auri. Um abraço. Tchau, querida. Um abraço.